como fazer o nosso comportamento, a nossa atitude alinhar com os nossos sonhos, alinhar com o nosso propósito de vida, né? Nós estamos lendo Apocalipse, porque Apocalipse é o livro que fala sobre o vencedor. É o spoiler final, né, de toda a história, está em Apocalipse. Nós estamos pegando partes, principalmente no capítulo 2 e 3, que fala especialmente o que vai receber o vencedor no final de toda a história, né? E quanto mais a gente lê Apocalipse, mais a gente se apaixona, porque a promessa é grande. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido. Uau! E lhe darei uma pedra branca, e escrito na pedra um nome novo, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. Então nós estamos falando sobre comportamento do vencedor, como ser esse vencedor de acordo com a palavra de Deus. Ontem nós falamos um pouco sobre sonhos. Quando nós recebemos do Senhor uma visão, quando nós recebemos a revelação do nosso propósito, normalmente, para não dizer sempre, é uma coisa muito maior do que nós somos capazes de fazer. Como por exemplo, Moisés tirar todo o povo hebreu e levar para a terra prometida. Noé construiu uma arca, né? José, ele sonhou com aquele sonho onde todo mundo se curvava diante dele, e ele era um menino, né? E ele foi muito rejeitado por isso, e no final aconteceu. Então, o sonho que eu e você nós temos, o sonho grande que nós temos, ele tem a ver, ou é o próprio propósito, ou a missão que nós temos. Na verdade, Deus não nos mostra a história completa, não. E é isso que talvez nos confunda um pouco. E no meio do caminho nós ficamos perguntando se esse sonho que nós temos, se isso vem de Deus mesmo, ou se é uma viagem louca da nossa cabeça. Eu tenho que te dizer isso, o sonho de Deus sempre nos assusta. A visão de Deus nos assusta. O propósito de Deus é muito maior do que eu e você. Por isso que nos assusta. E por que que Deus faz isso com a gente, né? Por que que é assim? Porque é o seguinte, por que que nos assusta? Cidade. Então vamos lá. Quando eu olho para o sonho, para a visão, para o propósito, eu comparo o tamanho disso com a minha capacidade. E a minha capacidade é muito menor do que o que Deus está me pedindo. Mas quando Deus me entrega o propósito, a visão, o meu chamado, Ele não pensa na minha capacidade. Ele pensa no potencial dele, porque é Ele que vai fazer através de mim. Por isso que assusta. E quando nós aceitamos isso, nós entramos na estrada e começamos a fazer aquilo que Deus nos chama a fazer, vem então os desafios. E sempre vão vir desafios, e são desafios muito grandes. Diante dos desafios da vida, nós podemos ter dois comportamentos diferentes. É basicamente disso que nós estamos falando essa semana. Eu posso ter um comportamento sofrido, vitimista, ó vida, ó céus, parece que as coisas nunca acontecem, o que é isso que está acontecendo comigo? Vitimista. Ou eu posso ter um comportamento de vencedor. Ontem nós falamos sobre como é Deus em Jesus diante dos desafios. Nós falamos que nós podemos modelar o Senhor Jesus do tempo que Ele estava na terra, até porque está tudo escrito, está nos evangelhos. Então eu posso ver como Jesus reagia na sua fase humana, né? No seu tempo humano, como Ele reagia aos desafios. Porque Jesus também, enquanto humano, recebeu uma missão muito grande, mas era baseada no potencial de Deus e não na realidade humana dele, igual a nós. Por isso que o Senhor fala em Apocalipse, o que vencer como eu venci. Eu venci o mundo, e ao que vencer como eu venci, eu darei. Aí vem as promessas que estão aí, nós estamos lendo em Apocalipse. Então, diante dos desafios da vida, quando nós estamos alinhados com o nosso propósito, nosso chamado, os nossos sonhos, às vezes você não tem tanta clareza que é um propósito de Deus. Às vezes você já tem essa clareza, mas às vezes você chama de sonho. Sabe aquele sonho que é muito além do que você é capaz de realizar? Aquilo que você está buscando, está pedindo, está orando há tanto tempo e parece que nunca vai chegar? É bem provável que esse sonho foi plantado por Deus, para você não se conformar com uma história que vieram dos seus pais. Então seus pais, os meus pais, eles caminharam até uma certa altura, eles avançaram no tempo dele, nos desafios dele, e quando chega na minha mão a vida, o propósito ele é sempre maior do que os meus pais, porque os meus pais me prepararam até aqui. Agora eu recebo isso nas mãos de Deus e eu avanço na vida
para fazer mais do que os meus pais fizeram. Quando eu falo de fazer mais do que os meus pais fizeram, eu não estou dizendo que eu tenho que ser prepotente, nem arrogante, nada disso. É porque os meus pais já fizeram um tanto até aqui e eles me entregaram isso pronto para eu pegar isso e avançar muito mais. Se eu faço igual os meus pais fizeram, eu não estou honrando os meus pais, porque eu não fiz nada com o que eles me entregaram. Pronto. Uma metáfora que eu recebi uma vez, eu gosto sempre de usar, é o seguinte: é quando eu recebi, o meu pai, o sonho dos meus pais, é uma metáfora, o sonho dos meus pais era tocar piano. E os meus pais moravam num prédio muito alto, um apartamento lá em cima, e os meus pais tinham um sonho de tocar piano. E aí então eles trabalham durante muitos anos e eles compram um piano muito caro, mas eles juntaram dinheiro e viveram uma vida inteira e eles compraram o piano finalmente. Quando eles chegam com o piano, tem outro desafio, tem que levar o piano lá pra cima. Não é uma coisa tão simples também de fazer, mas eles conseguiram. E eles levam então lá pra cima, lá pro andar onde está o apartamento deles, e eles então colocam o piano na sala. Pronto, agora tá na hora de tocar o piano. Só que eles envelheceram, ou eles morreram. Mas o piano já foi comprado e ele já foi levado pro apartamento. Eu fiquei no apartamento, né? É a minha herança. A história dos meus pais é a minha herança. E aí eu falo, nossa, o sonho dos meus pais era tocar um piano, então acho que eu vou trabalhar para comprar um piano. E aí eu vou trabalhar e vou conseguir. E eu vou comprar um piano para levar o piano lá para cima. Ou o piano já foi comprado pelos meus pais. O piano já está na minha sala. Eu preciso pegar dali para frente. Agora, se eu não sei tocar, eu posso entrar numa aula, eu posso me dedicar e eu aprendo, mas dali para frente. Então, muitas vezes nós fazemos isso com a nossa história, com a história dos nossos pais. Querendo honrar os nossos pais, nós ficamos presos aos nossos pais. A história dos nossos pais são as lealdades familiares. E quando eu fico presa a essas lealdades familiares, eu não avanço para onde o propósito de Deus me puxa. Então sim, nós devemos ser maiores que os nossos pais. E isso não é desonra, muito pelo contrário. Eu honro a história dos meus pais sendo maiores do que eles. Mas para isso eu preciso soltar as lealdades familiares. Eu vou fazer assim como meu pai, eu vou trabalhar para comprar um piano e eu vou ter um piano. Eu estou sendo leal à história dele. Eu não estou aproveitando o que ele já deixou para mim e eu vou dali para frente. Isso tem a ver com tudo na nossa vida. Então nós honramos quando somos maiores, quando nós somos grandes. Mas tem uma outra forma também da gente reagir às dificuldades da vida. E é aqui que eu quero chamar muita atenção de vocês. É através do vitimismo. Ó vida, ó céus, tudo é difícil pra mim. Eu oro e nada acontece. Quanto mais eu oro, quanto mais eu rezo, quanto mais eu rezo, mais assombrações aparecem. Já ouviram isso em algum lugar? Quanto mais eu rezo, mais assombrações aparecem. Às vezes eu não falo porque eu acho pesado isso, mas eu tô pensando, meu Deus, quanto mais eu tô aqui fazendo jejum, oração, eu tô aqui me esforçando, mais as coisas se dificultam, mais as portas fecham. Às vezes acontece muito isso, a gente se vê no meio dessa pressão de não ver as coisas acontecendo, né? E é que vem o alerta. Eu tenho que estar alerta se eu não estou com vitimismo. Então, na maioria das vezes, a nossa reação é uma reação de vitimismo. E por que isso? Aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Nós somos vitimistas e nós somos sofridos assim porque nós estamos ainda presos à criança. Tenho falado tanto sobre isso. A criança sofrida, a criança machucada, a minha história infantil, a minha história de criança, a minha realidade da minha casa, da minha família, me deixa presa lá. Essa criança ainda quer colo, essa criança ainda quer chorar, essa criança ainda quer pai, ainda quer mãe. E eu vou deixar aqui pra vocês um vídeo, eu subi ontem à noite inclusive, e eu vou deixar aqui pra vocês o link para quem quiser aprofundar um pouco mais sobre isso, porque tem uma técnica, eu vou deixar nesse vídeo uma técnica de cura no final, porque nós precisamos avançar nisso, por isso que eu tenho falado tanto sobre isso, porque se eu não avanço nisso, eu fico presa nessa criança que ainda quer papai, ainda quer mamãe, ainda quer o colo, ainda quer o carinho, ainda quer atenção, tá rejeitada ainda, então nós temos que avançar nisso. Então o nosso vitimismo, esse nosso sofrimento, essa nossa postura mais caída, que a gente fica assim, sem conseguir enfrentar as coisas como nós devemos, isso tem a ver com a criança que precisa de cura. Então a gente para tudo aqui, cura essa criança e volta para quê? Para ter um outro comportamento, para ter uma outra atitude, para ter uma outra postura. E que postura é essa, Andréia? A postura de Jesus. E ontem eu falei um monte de coisa que Jesus fazia, né? E vocês com certeza lembraram um monte de postura que o Senhor tinha aqui na terra diante das adversidades. E nós precisamos modelar esse jeito de resolver, esse jeito de enfrentar, esse jeito de viver a vida. Isso nós precisamos agora. Enfrentar essas dificuldades, esses obstáculos, mas não com uma forma tipo sofrimento e vai empurrando esses obstáculos. Não. A gente se posiciona como vencedores. Ao que vencer, como eu venci, eu entregarei. Hoje nós lemos, né? O maná.
e eu darei uma pedra e colocarei um nome. Olha que honra, o Senhor quer me honrar, quer te honrar. Mas para Ele nos honrar, nós precisamos ter esse comportamento que leva cada um de nós a ser esse vencedor que nós precisamos ser, né? Isso tem muito a ver também com frequência vibracional. Quando nós estamos cabisbaixos, ó vida, ó céus, ó azar, ó que vergonha da minha realidade, ó que vergonha da situação que eu vivo, ó que tristeza, que dificuldade que eu tenho, mas é tudo tão difícil para mim. Quando eu estou nisso, eu estou numa determinada frequência vibracional. Essa é uma frequência vibracional baixa. Quando nós estamos numa frequência vibracional baixa, nós atraímos situações e pessoas com frequências vibracionais também baixas. E aí nós vamos nos conectando com pessoas com essa frequência que nós não queremos. Qual é a frequência mais alta? Se você pegar assim a escala das frequências, você vai ver lá em cima, vê se você lembra de algum lugar que fala sobre isso. Frequência lá em cima, lá em cima. A gente vê gratidão, amor, paz, alegria. Será que isso está escrito em Gálatas? Está escrito nos Evangelhos? Frequência altíssima. Amor, alegria, paz, gratidão. Essa é a frequência mais alta que existe, né? E essa aí é a frequência do Senhor. É a frequência que Jesus vibrou aqui na Terra. Aí, em contrapartida, aqui lá embaixo, nós temos a frequência mais baixa que já foi medida. Gente, isso aí é física, tá? Isso não tô falando de coisas, tô falando de física. Foi medida. A frequência da vergonha é a frequência mais baixa que existe. Aí nós temos a frequência da vergonha, da culpa, da tristeza. Então nós vamos escolher onde nós vamos vibrar. André, mas eu escolho isso, é claro que eu escolho isso. Eu escolho através dos meus pensamentos, eu escolho através de meus sentimentos. Eu olho uma situação, não é a dificuldade que determina a minha frequência. Eu tô com uma grande dificuldade na minha frente, que seja no casamento, que seja com os filhos, que seja no financeiro, que seja no profissional, que seja com pessoas. Eu tenho uma grande dificuldade aqui na minha frente. E aí agora eu vou vibrar em relação a isso. Eu posso vibrar alto, com amor, com gratidão, com paz, com alegria, porque eu estou conectada à fonte. Existe uma fonte. Não é de mim que vem tudo isso, né? Está lá em Gálatas, falando sobre os frutos do Espírito. Eu conecto no Senhor e eu vibro nessa frequência, ou então eu vou na frequência lá embaixo. E eu fico com vergonha da situação, eu fico com medo, eu fico com culpa, eu fico com tristeza, eu estou vibrando aqui. É muito fácil de entender o resultado disso aí, né? E, André, final, uma dica final, como é que eu faço para saber em que frequência que eu estou? Observando as emoções. As suas emoções te falam da sua frequência. Eu estou relendo um livro que eu gosto muito, que é Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, né? E ontem eu lia justamente sobre isso. Quando você sabe dar nome aos seus sentimentos, às suas emoções, você tem como mexer nessa frequência. Se você não sabe nem o que você está sentindo, nem o que você está, qual é a emoção no momento, você não tem como tratar isso. Então, um desafio para mim e para você, vamos hoje prestar atenção nisso? Presta atenção quais são as suas emoções. Eu não estou bem. Amanheci meio assim, eu estou meio assim. Meio assim não é emoção. O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo vergonha da minha situação, eu estou sentindo raiva do que alguém me fez, eu estou sentindo ódio do que aconteceu, eu estou sentindo uma grande alegria, eu estou sentindo uma grande paz. Então, as minhas emoções falam da minha frequência, exatamente. Então, quando eu olho para dentro de mim, é o tal do Leste Lerrar, viagem para dentro. Eu olho para dentro de mim e eu busco essa resposta. Qual emoção eu estou sentindo? Quando eu encontrei a emoção, eu encontrei a resposta. Gente, é um raio-x e você é o profissional de raio-x, que você vai ler agora o raio-x. O raio-x é... Identifiquei. A emoção é tal. Agora eu já sei se eu estou vibrando lá em cima, na vibração de Deus, do amor, da paz, da alegria, da proximidade, dessa intimidade, ou se eu estou vibrando aqui. Nossa, eu tô com muita vergonha disso. Pronto, eu identifiquei, não sofre porque você está com vergonha. Identifique essa vergonha e fale, não é essa a vibração que eu quero. Eu não quero vibrações tão baixas, eu quero melhorar isso. Como é que eu melhoro então? Agindo em cima disso. Eu tenho total governo sobre a minha vida. Total governo, né? Nós precisamos, Deus tem pressa disso, Deus tem pressa disso. E às vezes, por exemplo, tem gente que só de eu falar de vibração aqui já fechou o coração, um bloqueio de religiosidade muito forte. Gente, se existe vibração, quem criou foi Deus. Se Deus criou, Ele criou para nosso bem, não é para ficar vibrando baixo aqui não. Tá na Bíblia. Muda a sua vibração, muda a sua frequência. Quem fica muito nas frequências do corpo, né? E quando eu falo corpo, eu não tô falando só de vida sexual. Quando eu falo assim corpo, a pessoa já pensa na vida sexual, eu não tô falando isso não. Quando eu tô na raiva, eu tô no corpo. Quando eu tô no ódio, eu tô no corpo. Então eu posso mudar disso, eu posso mudar minhas atitudes. Eu tenho governo sobre a minha vida se eu quiser. Deus nos deixou aqui para governar sobre
todas as coisas, inclusive sobre todas as energias que existem debaixo do céu. Então eu sinto uma energia agora, e Nancy, bom dia. Eu sinto energia agora que eu não gosto, eu tô vibrando baixo, eu tenho a opção de governar sobre isso. Eu não preciso dizer, ó vida, ó céus, ó azar, eu tô com vergonha, eu tô com tristeza. Não, beleza, eu estou com tristeza, eu estou com vergonha, eu estou muito desanimada, mas eu vou agir em cima disso, porque eu tenho um governo sobre a minha vida. E tem quem pode ajudar o tempo todo, é nos conectando com a fonte todos os dias. A palavra de Deus diz, para fechar, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje as misericórdias já se renovaram. Andréia, não senti, não tem nenhum problema. Entra pro seu quarto, fecha a sua porta, conecta nessa energia de renovo, de vida nova. Lamentações 3 fala isso. Nós seríamos consumidos se não fosse a misericórdia do Senhor se renovar todas as manhãs. Elas já se renovaram. Eu creio nisso, eu me conecto nisso e eu mudo a minha vibração para mudar os meus resultados. Vou deixar para vocês aqui o link que eu prometi de um vídeo que eu subi ontem à noite e eu espero vocês amanhã fechando esse assunto que me empolga, porque eu vejo que Deus tem mais para mim e para você. Obrigada pela sua companhia e até amanhã no Thanks God Every Day.